suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt. Vidas com história. A minha convidada é uma das melhores nutricionistas do país. Ficou conhecida por publicar a Dieta dos 31 Dias, programa de emagrecimento que desenhou para os outros, baseando-se naquele que funcionou em si. Depois desse livro vieram outros, e todos foram um sucesso no que diz respeito a conteúdos e a vendas. No total, os 7 livros editados até ao momento venderam mais de 400 mil exemplares. Queria ser dentista, mas em boa hora acabou por seguir nutrição. Tem sido responsável pela mudança de muitas vidas e no surgimento de muitos sorrisos. Olá, Ágata Roquete, bem-vinda ao Vidas com História. Olá, obrigada pelo convite. Olha, perdemos uma médica dentista, mas ganhámos uma excelente nutricionista. É caso para dizer que Deus escreve direito por linhas tortas? Olha, eu acho que sim, porque eu quis entrar em dentária desde miúda, desde os 11 anos, tinha a certeza que queria dentária, gostava imenso de ir ao dentista, usei não sei quantos aparelhos e achava aquela profissão um fascínio, não sei explicar porquê, mas sempre quis, tive sempre a certeza. Depois não entrei por 5 décimas e tinha posto nutrição ao calhas, era a segunda hipótese que eu via mais viável lá nas hipóteses da minha faculdade. E pronto, e não entrando, fiquei em nutrição e passado um ano podia ter pedido equivalências para dentária na mesma faculdade e depois já não quis, eu gostei logo do primeiro ano do curso e hoje em dia penso, eu gosto tanto, a minha profissão é tão engraçado o contacto que eu tenho com os pacientes e a empatia que tenho com eles, que em dentária não tinha graça nenhuma que os pacientes não falam, portanto acho que ia ser muito mais infeliz em dentária, porque eu gosto mesmo daquela conversa toda cá para além da consulta, não é? As pessoas falam muito da vida delas e acho que a nutrição também passa por aí, porque muitas das pessoas que engordaram ao longo dos anos ou que até perderam peso têm sempre a ver com problemas que muitas vezes tiveram na vida. Eu tenho que tentar perceber o porquê de aumentarem 20 quilos e 30 quilos, há sempre ali uma razão psicológica por trás. Eu não tenho formação de psicologia, mas de qualquer das maneiras também, como já passei por isso, acho que me ajuda imenso, eu sei perfeitamente o que é que elas estão a passar, não é? E pronto, e sou muito feliz na minha profissão. Na altura da universidade, tu tinhas uma tia, e deves ter ainda hoje, que era vegetariana e que já falava de nutrição. Achas que Sim. Ela era uma pessoa muito à frente do seu tempo? Sim, olha, é escritora também, é a Luísa Costa Gomes, é a irmã do meu padrasto e ela, na altura foi ela que me disse, olha, põe nutrição, tu vais ver que daqui a uns anos vai ser das coisas mais faladas, porque na altura não se falava mesmo, nem havia muita gente a querer concorrer ao curso e ela já era vegetariana, já sabia imenso sobre alimentação, já comia assim as quinoas e coisas que só hoje em dia se fala mais, ela já comia, isto há 20 anos praticamente atrás e acho que foi uma das grandes impulsionadoras de eu pôr segunda opção nutrição, porque nem sabia muito bem o que é que havia de pôr, havia terapia da fala, que eu tinha a certeza que não queria, pronto, havia umas que eu tinha a certeza que não queria, mas pus nutrição assim muito por causa dela. E ela realmente foi visionária, porque hoje em dia fala-se imenso de nutrição. E a relação com ela é boa hoje em dia? Falam É. vocês sobre nutrição? Assim, eu não estou assim tantas vezes com ela, muito menos este ano, mas de qualquer das maneiras... a mesma maneira como ela come e sempre que estava connosco era diferente, nós não praticamos vegetarianismo, só pelo menos, então ela sempre que almoçava nos meus pais, levava sempre a comida dela em tupperwares, sempre fez uma alimentação ali mesmo diferente. Hoje em dia acho que já come um bocadinho de tudo, mas durante muitos anos, quer dizer, come um bocadinho de tudo para aí há 2 anos, decidiu que afinal queria deixar o vegetarianismo, mas pronto, foram muitos anos nesta disciplina e foi-me ensinando também algumas coisas e alguns pratos, sempre foi diferente de nós, quando ia lá à casa era diferente. Qual é a importância da família na tua vida? Olha, é tudo para mim, isto desde da minha avó, sobretudo da minha avó materna, tive a sorte de ter 3 avós até há um ano atrás, até novembro tinha 3 avós e a mãe do meu padrasto, a mãe do meu pai e a mãe da minha mãe
e partiram duas agora em novembro e outubro, muito perto uma da outra, as duas com doenças parecidas, com Alzheimer, estavam as duas dementes, e pronto, já não tenho um orgulho de dizer que tenho 3 avós e os meus filhos 3 bisavós, mas pronto, o grande pilar da minha família toda é a minha avó materna e os meus tios e os meus primos, é uma família muito unida, mesmo italiano, parece uma família italiana, aquilo há discussões, há risos, há danças, e acho que a minha infância passou toda por aí, tudo em casa da minha avó, tudo para a praia, éramos 30 na praia, 30 passávamos para um churrasco ao fim do dia, para a casa dela éramos muitos mesmo, e hoje em dia, obviamente que não dá para estar tanto com ela como costumo estar, mas estou muito com os meus pais e sem dúvida que são o meu pilar. O meu pai já não está cá, os meus pais separaram-se muito cedo, eu tinha 3 anos, mas vivo com o meu padrasto desde os 5, 6, portanto é mais do que o meu pai, e temos uma relação muito boa, são a razão por este meu sucesso todo, se calhar, porque me ajudaram sempre. A minha mãe foi minha recepcionista durante uns tempos, quando eu fui trabalhar sozinha, e depois foi babysitter quando eu tive filhos, e sem ela era impossível eu ter tantas horas de trabalho e sentir que mesmo assim os meus filhos estavam bem acompanhados, por isso também me deu sempre esse equilíbrio para poder trabalhar horas sem fim. E as minhas irmãs também, claro, super importantes, e os meus filhos ainda mais, isso aí, desde que sou mãe, tenho a certeza que é o maior amor que eu tenho na minha vida, são os meus filhos. O que é que a tua avó materna te ensinou que ainda hoje pões em prática? Eu acho que ela... nós perdemos 2 tios, portanto eram 6 irmãos da minha mãe, e ela perdeu 2 filhos, não é? O que não é muito novos, com a minha idade, portanto um bocadinho mais velho, mas com a minha idade, os 2 com problemas oncológicos, portanto foram 2 choques muito grandes que tivemos a nível familiar, e a minha avó continua aqui por nós, teve que andar para a frente, por mais triste que esteja, e acredito que quando está sozinha está triste, ela quando está connosco é a maior força de nós todas, é a última a sair dos casamentos, dança até às 6 da manhã, está sempre feliz, quer nos agradar a todos, não faltou nenhum lançamento de nenhum livro meu, nunca faltou, nós somos vários netos, nunca faltou a nada de nenhum, tenho a certeza, e acho que ela gosta de viver e a vida, por mais dificuldades que vão aparecendo, e eu acho que também herdei um bocadinho isso dela. Eu acho que para mim está sempre tudo bem, tento sempre ver o lado positivo das coisas, e sempre que há pessoas a queixarem-se disto e daquilo, e que estão chateadas, e que estão... Isto mais a nível de amigas ou de família, às tantas eu penso assim, há coisas tão mais importantes, eu acho que os meus tios marcaram imenso, e eu vivo um bocadinho com esse medo, sou um bocadinho hipocondríaca por causa deles. Acho sempre que vou ter uma doença oncológica, é uma coisa muito de família, a minha família parte toda quase da mesma maneira, e novos, portanto tenho sempre esse medo, acho que vivo esse medo todos os dias, é o maior medo, que eu sou um bocadinho hipocondríaca em relação a isso, mas de qualquer das maneiras isso também me trouxe mais vontade de viver. Os meus tios eram como eu, e de um ano para o outro desapareceram, eram super animados, sempre bem dispostos, e de repente vem um problema e passado um ano já não estão cá. E eu acho que isso nos fez quase a família toda querer viver mais e estarmos mais juntos, e é marcante, porque lá está, como somos tão unidos, eles quase que eram meus pais, irmãos, são pessoas sempre muito importantes na minha vida. Ainda hoje não consigo ver fotografias deles, é muito difícil, faz-me imensa confusão ainda, foi tudo muito rápido. Mas pronto, mas nem que me trouxeram um bocadinho aquela de aproveitar todos os dias como se fosse o último mesmo, e eu vivo muito nessa disciplina e tentar ser bem disposta, e sempre estou com pessoas, estou sempre tentar dar energia a tudo o que está à minha volta, e quero continuar a ser assim, espero eu continuar a ser assim. Um dos teus tios foi campeão de hóquei, campeão europeu Sim. de hóquei no Sporting. Foi por Exatamente. Isso que tu foste para a patinagem? Sim, a minha família é toda patinadores e hóquistas, sim. A irmã da minha avó, a Nina, foi selecionadora nacional de patinagem durante muitos anos, portanto, minha treinadora desde os 5 anos. E depois os meus tios andavam todos no hóquei, e era este meu tio que eu estava a falar, o Jean-Pierre, que foi com 49 anos, que infelizmente partiu, e o outro com 39, que também era jogador de hóquei, foi no Paço de Arcos, também jogaram todos. E esse foi mesmo com a minha idade que
se foi embora. E então, pronto, mas sim, somos todos patinadores, ou hoquistas. Tu treinavas cerca de 4 horas por dia e começaste muito cedo. Tu começaste com 4, 5 anos. Sim. Sim, a nossa vida era isso, era patinar 4 horas por dia e ao fim de semana, ao sábado, treinávamos 8 horas, eram 4 de manhã, íamos almoçar, voltávamos outra vez para o ringue e estávamos lá a tarde toda, era o nosso fim de semana ali completo, tinha que ter sempre patinagem pelo meio. Sim, é uma fase gira. Eu depois, até aos 17 anos ainda competi, portanto nunca saía à noite, não podia fazer nada, começou tudo muito tarde. E depois ali aos 18 anos, 12º, querer entrar na faculdade, depois fui deixando e também fui gostando de sair à noite, fui gostando de outras coisas, mas ao sábado e domingo íamos para os campeonatos, para o norte, para o sul, nunca estávamos aqui, estávamos sempre nos nossos campeonatos de patinagem, o que nos limitava um bocadinho, nunca íamos a festas, não dava para tudo, a competição exige bastante. E pronto, depois no dia que deixei de patinar foi para estar mesmo a estudar e foi nessa altura que comecei a engordar muito. Eu nunca tinha estado 4 horas em casa a estudar e passei a estar 4 horas em casa a estudar e a comer bolachas que nunca tinha comido na vida, porque nessas horas estava sempre a patinar e não comíamos. Por isso foi a partir daí o drama da minha relação com a comida começou exatamente nessa fase, no 12º ano. Até aí nunca tinha tido problemas nenhuns com a comida, gastava, comíamos bem, nunca comíamos porcarias, minha mãe cozinhava todos os dias, portanto isso era tudo saudável, só que nunca tinha lanchado nada de mau e passei, se calhar, em vez de lanchar um pão como fazia antes de ir treinar, e depois só jantava, comecei mesmo a estar horas e horas e horas a comer bolachas e ganhei ali um vício enorme, ainda foram 7 anos desse vício, que me levou a ter alguns distúrbios alimentares, de bulimia, com alguns episódios de anorexia. Foram alturas ali bastante complicadas, porque apanharam a adolescência, apanharam a idade mais gira da vida de uma mulher, dos 18 aos 25 anos, foi duro estar com 90 quilos, porque se tivesse esses quilos agora, se calhar não implicava tanto com a minha felicidade, já sou feliz por outras coisas. Na altura, com 18 anos, a pessoa só pensa quase no corpo, no cabelo, enfim, portanto apanhou-me ali uma fase em que comecei a ter uma obsessão enorme com a minha imagem, com a comida, e acho que perdi ali um bocadinho de tempo da minha vida com parvoíces de não ir à praia, não querer me vestir, não querer ir a lojas. Foi assim, foi a adolescência, passei por ela e não correu muito bem nessa altura. Mas pronto, mas depois também me ensinou, eu preferi não ter passado por isso, obviamente, mas todos os dramas que eu tive com a comida também me ensinaram imensas coisas que hoje em dia me ajudam nas consultas. Mas na altura da juventude, tu no Instituto Espanhol tinhas alcunha de body, por ter um corpo muito elegante e ser muito bonita. Eras uma namoradeira ou eras uma rapariga recatada? Olha, eu acho que nunca namorei muito. Em miúda gostava assim 3 ou 4 ao mesmo tempo. Isto em miúda pequenina, tipo 8 anos, 9, nunca gostava só de um, gostava 2, 3, pronto. Mas nunca namorei. Hoje em dia dá-me ideia que os miúdos começam a namorar aos 8 anos. Eu não, só gostava, tinha umas paixões, uma coisa assim. E depois tive ali o meu primeiro namorado aos 12, 13 anos, assim 3 semanas, nada de especial. Depois tive muitos anos sem namorado e depois tive o meu primeiro namorado a sério com 17. Só tive 2 namorados. O terceiro foi o meu marido. Portanto, o Rodrigo, aos 18 anos já estava com o Rodrigo. Portanto, tive ali um namorado dos 17 aos 18 e desde os 18 anos até hoje estou com a mesma pessoa. Portanto, não namorei assim tanto. Tive uma paixão enorme, a minha primeira paixão nos 13 anos por um hoquista, claro. Nós treinávamos patinagem, a seguir vinham os do hóquei. E então tive ali, foi assim a primeira paixão, que chorava, tinha um desgosto amoroso enorme. Ainda gostei dele assim uns anos. Essa foi assim eu me lembro assim, minha paixão de miúda, de adolescente, antes da adolescência até. Depois passou-me, graças a Deus, que ainda sofri assim uns aninhos por ele. E pronto, e depois acabou a minha vida quase toda depois com o Rodrigo, que na altura me conheceu ainda com um bom corpo, ali com os 50, 60 quilos mais ou menos, e depois quando pediu em casamento eu já tinha 90, portanto acho que ele nem se apercebeu, do meu aumento de peso como nós convivíamos tanto, e aquilo foi gradual,
ele ainda hoje diz que não se lembra de mim com 90 quilos, não achava que eu estava gorda, não se lembra, não tem essa imagem minha. O humor não distingue, se há pessoas magras ou se há pessoas gordas, não é? Sim, é verdade, mas pronto, mas realmente ele não ainda hoje ele diz isso, eu não me lembro, agora vê fotografias e diz, pois realmente, tu estavas bem, e agora é quando ele vê, é que nota, mas ele na altura pois não notou. Mas sim, no Instituto Espanhol, como era praticamente a única que fazia competição, tinha um bom corpo, era da body, portanto acho que isso depois também me afetou mais, não é? Quanto mais alto, maior é a queda depois quando aquilo veio por ali abaixo. Tinha imensa gente que me perguntava, o que é que te aconteceu? Mas o que é que tens? Estás doente? Tens algum problema hormonal? Porque na cabeça das pessoas não era normal aquele aumento, portanto eu tinha medo também de aparecer sempre com medo que alguém me perguntasse, o que é que te aconteceu? Isso para uma pessoa que está com 90 quilos são umas facadinhas que vai levando, mas que foram facadinhas que ao longo desse tempo só me faziam comer mais, não me faziam comer menos, pioravam ainda o meu estado psicológico, ficava triste e acabava por me refugiar mais uma vez na comida. O aumento de peso deveu-se a deixares de praticar desporto e também a problemas hormonais? Eu tive alguns problemas hormonais, mas que podem levar à obesidade, mas a pessoa também se tem que pôr a jeito, e eu na verdade pus-me a jeito para isso acontecer. Tinha um síndrome do ovário poliquístico, pode ter alguns efeitos ou tendência para a obesidade, mas tenho muitos pacientes que têm também, e não é por isso que têm excesso de peso ou problemas com o peso. Mas sim, mas a mim foi mesmo só as bolachas. Mesmo, na altura o meu padrasto era diretor da Artiax, portanto a minha casa ainda por cima parecia mesmo uma mini fábrica Artiax com tudo o que é filipinos, Oreos, era um perigo, e eu nunca tinha tido tempo, nem nunca liguei àquilo, até cá um dia que começo a comer, talvez por pressão também, já estava a estudar muito e queria entrar então em dentária, tinha matemática, sempre foi uma disciplina para mim super difícil, aquilo dava-me cabo dos nervos. E eu acho que me refugiei mesmo nas bolachas. Só depois passou de um refúgio para um vício. Eu não conseguia viver quase sem aquilo mesmo. E há muita gente que passa por isso também. E eu consigo perceber o que é ter um vício em relação a alguns alimentos. Mas pronto, depois um dia passou-me, graças a Deus, houve ali um dia que teve a ver com o pedido de casamento, sim, eu acho que teve muito a ver, fez-me assim um clique quando o meu marido me pediu em casamento. Depois eu já dava consultas na altura e as pessoas estavam a perder peso, às tantas era ridículo, quer dizer, toda a gente perdia peso e a nutricionista não perdia, não fazia sentido, e imensa gente me perguntava se eu estava grávida, mal entrava na consulta, está grávida, eu cheio de vergonha, não, tenho assim uns problemas hormonais, às tantas inventava ali com vergonha, pronto, mas isso ainda me trazia mais pressão, acabava por comer outra vez. E depois eu acho que a minha mudança teve a ver com o pedido de casamento, sim, estava contente e buscar a pensar noutras coisas, no vestido de noiva e na quinta, a minha cabeça começou finalmente a desviar sempre da comida e do peso e da imagem, do espelho e disto e daquilo, e também coincidiu com a altura em que eu comecei mesmo a dar muitas consultas, e eu acho que me sentia mesmo realizada em termos profissionais, estava com a vida a entrar nos eixos completamente. Acho que a faculdade e o 12º são anos difíceis, psicologicamente, acho que imensa gente facilmente se desequilibra, tenho pacientes que emagrecem muito e há pacientes que engordam muito durante esta fase da faculdade e há outros que não. Por exemplo, as minhas irmãs passaram na faculdade, nem dei por ela, nem dei por aquilo, mas eu era um bocado estressada também, acho que o meu curso foi difícil. E sempre fui exigente com as minhas notas e exigente para ter 14 ou 15, nunca fui exigente para ter 20, mas 14 ou 15 tive sempre. E não gostava de chumbar e nunca tive negativas, tive em matemática no 12º, a primeira negativa que eu tive, mas depois comecei a ter explicações, nunca tinha tido explicações na vida, e no 12º, no fim, já era super croma a matemática. Como é que eu nunca tive explicações? Foi a melhor coisa que me aconteceu na vida nessa altura. E depois fui ao exame nacional e tive um 15, mas eu nunca achei que ia passar em matemática na vida, até ter uma explicadora. E pronto, e estas expressões todas, a matemática, pronto, acho que começou tudo aí. E depois foi passando, quando a nível profissional, acho que me sentia mesmo bem, estava mesmo a correr bem,
E depois, como eu dou consultas ao público, quer dizer, eu estou com pessoas à frente, eu não estou sozinha no escritório com as gavetas cheias de bolachas, né? Eu estou com pessoas à frente, comecei a dar tantas consultas que às tantas larguei o vício de comer porque eu realmente também não podia comer, eu não podia estar a comer bolachas à frente ou bolos, bem, não podia estar a comer nada, mas muito menos isso, tinha que dar o exemplo. Eu acho que o meu corpo foi-se desabituando aos poucos da compulsão, daquele vício, eu acho que foi tudo, tive muita sorte, ao mesmo tempo foi tudo natural, foi acontecendo. E então eu comecei a fazer dieta dia 4 de janeiro de 2007 e depois casei em setembro e consegui casar com 70 quilos, portanto perdi 20 quilos, foi muito bom, para a minha altura já não era nada mau. E pronto, foi mais ou menos isto que aconteceu até hoje, que eu não tenho, agora tenho uma relação ótima com a comida e estou com o peso estável há muitos anos. Ágata, lembras-te do dia em que conheceste o Rodrigo, o teu marido? Sim, foi no Docs Ladies Night, terça-feira. Foi nessa noite, tínhamos ido jantar, eu tinha ido jantar com umas amigas e que levaram os amigos levaram amigos e ele também estava lá. Lembro perfeitamente, foi assim numa noite, terça-feira, em Lisboa, foi aí que eu conheci. Foi mesmo na noite. Não imaginaste que ias casar com ele? Não imagina mesmo, não, óbvio. E nós acabámos o ano, nós andámos dos 18 aos 24 anos e depois fizemos uma pausa de um ano. Eu ainda tive um namorado, assim, 3 semaninhas, ele teve uma namorada também e depois encontrámos-nos os 4, assim, encontro no Tamariz, na discoteca Tamariz. Foi a primeira vez que eu vi com alguém e ele que me viu com alguém, portanto aquilo custou-nos um bocadinho, e no dia a seguir já não tínhamos namorado, nenhum de nós. Voltámos nessa altura em setembro e em dezembro foi quando não me pediu em casamento, como já tinha, às tantas acabámos o ano, se voltarmos foi porque se calhar devíamos andar para a frente, claro que isto tudo muito mais cedo, hoje em dia eu tinha 25 anos, na altura fazia sentido ser tão cedo e pronto, e foi nessa altura que quando voltarmos pronto, que ele decidiu ele que me ia pedir em casamento, numa noite que eu acho que ele não tinha nada a ver, ele não me ia pedir em casamento nesse dia, por acaso aquilo deu-lhe para aquilo, porque ele não tinha nada programado, aquilo foi numa noite de Natal, uma noite dia 23 de dezembro, que era o nosso jantar de Natal de São Martinho do Porto, do grupo de São Martinho do Porto, portanto que é sempre super animado, e depois às tantas cada um começa a fazer um discurso, e às tantas quando calha ele começa-me um discurso que eu pensava, mas quando é que isto vai dar? Isto parece que vai dar em casamento, e depois pede-me em casamento nesse jantar, tudo aos berros, mas não foi programado, aquilo deu-lhe na altura, e depois o meu anel até foi uma colher de café dobrada, portanto não estava programado mesmo, mas no dia a seguir podia-se ter arrependido e não se arrependeu, confirmou o pedido de casamento. E em que medida o casamento mudou a tua vida? Sim, e depois de ter filhos também, eu acho que depois a nível de, mesmo hormonal, não, acho que me mudou muito e hoje em dia eu como e compenso e de facto o meu peso está mesmo bom, nunca mais variou muito, eu tenho cuidado durante a semana. E gosto imenso de comer bem, também gosto mesmo de comer saudável, acho que cada vez há ofertas melhores e mais atrativas. Hoje em dia comer bem não é comer bifinho peru grelhado com arroz branco, não é? Há coisas bem mais engraçadas e interessantes e isso também me permite fazer aquilo que eu também gosto. Eu adoro chegar ao fim de semana e não pensar, não é que em casa vá cozinhar grandes coisas, mas sei que vou à casa dos meus pais, provavelmente vai ser bacalhau à Brás, que é o meu prato favorito, que a minha mãe faz para mim. Também é o meu. Ai, tão bom, melhor coisa. Depois gosto de jantar fora, gosto de experimentar coisas, sei lá, no palês, asiático, e eu não me privo de nada, eu não consigo ir a um restaurante e não provar o que for mais típico ou o que me apetecer, mas depois durante a semana, como a minha vida não tem nada a ver com isso, acaba por ser trabalho, casa, também não me importa nada de comer melhor, não, então arranjei ali o meu equilíbrio. E acho que psicologicamente consigo fazer isto sem dificuldade nenhuma, tenho uma boa relação, hoje em dia posso dizer, tenho uma ótima relação com a comida, mesmo. Tu tens 2 filhos, como é a relação com os teus filhos e o que é que aprendes com eles? Eu fui bem muito cedo, não é? Nós casámos, eu tinha 25 anos e tinha
tínhamos combinado, que pelo menos íamos estar 2 anos só casados, sem filhos, para aproveitar a casa nova e amigos, etc. E eu, passado 6 meses, por causa desta questão do ovário poliquístico, eu achava que não era suposto ser fácil, ou há muita gente que tem dificuldades em engravidar por causa disso. Portanto, eu basicamente casei e desleixei-me. Se isto tenho dificuldade, então nem sequer me vou preocupar, porque não vai acontecer. Porque o meu médico tinha dito, olha, quando quiser engravidar tem que fazer tratamentos, venha ter comigo 3 meses antes. Eu pensei, eu vou lá daqui a 2 anos. E afinal, dá para engravidar com ovário poliquístico, porque eu confirmo, tive 2 filhos em tratamentos. E pronto, e nasceu então o Rodrigo, o meu primeiro filho. E eu, na altura, quando soube que estava à espera do bebé, foi ali um choque. Eu não estava à espera, tinha 26 anos, tinha acabado de casar, não era bem aquilo que eu queria. Na altura fiquei ali um bocado em choque mesmo, mas o choque durou muito pouco tempo, acho que durou 1 semana. Depois comecei logo a ficar, logo que se vai à consulta, a pessoa ouve logo o coração, aquilo tudo fica logo babada. E depois, quando ele começou a mexer, aos 5 meses, já completamente apaixonada, ainda nem sequer conhecia, acho que é um amor que a pessoa não sabe, não é? Que ser mãe é de outro mundo. Pronto, depois ele nasceu, teve ali um problema grave ali aos 2 meses, teve uma meningite bacteriana, logo no dia que fazia 2 meses, portanto houve um internamento, depois a meningite, não sabemos muito bem como é que pode acabar, mas acabou tudo bem. Mas deu-me ali aquela primeira prova de ser mãe e levar ali com uma doença que podia ter corrido mal. E pronto, depois, mais passado 2 anos, pensei, olha, já que quero ter mais filhos, prefiro que sejam próximos. E logo no dia quase que pensei nisso, fiquei grávida e nasceu o António. Portanto, tenho 2 filhos próximos e gosto, eles, temos uma relação giríssima. Eu acho um bocadinho liberal com eles e espero que isso não venha a trazer problemas mais à frente. Acho que sou daquelas mães que não são muito chatas mesmo, com horários e com isto e com aquilo. É que nós temos tantas regras, às tantas de trabalho e disto, que eu não consigo depois. A minha casa é muito relaxada mesmo, que é tudo, parecemos uns ciganinhos, andamos sempre todos 4 enfiados uns em cima uns dos outros, sem grandes regras e stresses. Tento que aqui seja muito leve esta casa, mas espero que isso não me traga problemas mais à frente, se calhar não ter sido mais dura com eles, mas não consigo, eu derreto-me com aqueles 2, não dá. O meu marido o Rodrigo é mais, basta dar um gritinho só mais alto que eles põem-se ali em sentido, comigo não é assim, mesmo. Tu, aos 18 anos, tinhas feito uma lipoaspiração que não fez muito efeito, e depois da gravidez fizeste implantes mamários. Este tipo de situações têm a ver com a parte psicológica que a pessoa se encontra? A lipoaspiração, sim, eu fiz porque achava que era a forma mais fácil de resolver o meu problema e que não resolveu nada, não é? Porque o meu problema era na cabeça mesmo. Eu, na altura, da lipo tinha 83, fui até aos 80, tirei equivalente a 3 quilos, e depois ainda fui até aos 90, portanto não me resolveu rigorosamente nada. Depois o peito teve a ver exatamente com como eu perdi imenso peso. Tinha um peito muito grande quando tinha 90 quilos, era o maior que eu tinha, até era mais o peito, e as pernas talvez assim mais largas. Depois na altura perdi muito peito com o emagrecimento, e depois tenho 2 filhos, não é? Dou de mamar, pronto, as mães sabem disto, não é? O peito fica mais destruído, mas o meu já vinha destruído. Portanto foi das coisas mais fáceis que eu fiz na minha vida, que eu sou muito maricas. Mesmo, eu nem depilação a cera faço, morro de medo, e fiz uma operação numa segunda-feira, os implantes, e quarta-feira já estava a trabalhar. Portanto, trabalhar nunca paro, não é? Mas quarta-feira já estava a trabalhar e não me custou nada, foi das melhores coisas que eu fiz. Tive coragem, não é? No fundo, de fazer. Acho que teve a ver, já nem foi com estética, acho que tinha que ser, se eu podia na altura fazer isso. Acho que qualquer mulher que o possa fazer, é uma operação tão fácil, tão simples, e que nos faz, ao mesmo tempo, a autoestima aumenta mais. Eu não pus peito a mais, ou seja, só endireitei, eu já tinha o peito grande, era muito descaído. Portanto, acho que sim, acho que a autoestima aumentou um bocadinho desde aí. Há pouco dias que a tua mãe foi a tua primeira recepcionista. Tu, quando Sim. acabaste o curso, começaste logo a dar consultas?
Olha, eu acabei o curso e passado uma semana já estava a trabalhar. Eu na altura estava em Ervanárias, não era, a minha mãe não era nessa altura. Eu fui trabalhar para Ervanárias e a partir de uma empresa de produtos naturais que nos colocava em Ervanárias, mas nós também tínhamos que vender produtos no fundo da farmácia, da Ervanária. Da Ervanária, pronto. Da marca que nos punha na Ervanária e dos suplementos. E às tantas, não fui muito feliz nesses 2 anos também, por isso é que eu também acho que não emagreci, porque nós ao mesmo tempo éramos nutricionistas / vendedoras e eu sou péssima vendedora e não consigo vender nada, nunca vendi um livro meu no meu consultório, nunca, da vida, nunca fui eu que o vendi, eles vendiam-se por eles próprios. No consultório, mas nas livrarias foram mais de 400 sim, mas eu também tenho alguns no consultório e nunca disse a ninguém para comprar o meu livro, nunca vou dizer. E então aquilo pressionava-nos também um bocadinho, nós tínhamos que vender e vender e às tantas, passados 2 anos, fartei-me foi muito bom, aprendi imenso, mas não era bem isso que eu queria para mim, eu queria trabalhar sem medicamentos, ser mais livre, e então foi nessa altura que eu fui trabalhar sozinha e que a minha mãe me acompanhou e aluguei um consultório, comprei uma casa que funcionou de consultório durante um apartamento aqui no Estoril e trabalhei lá com a minha mãe 2 anos e tal. A minha mãe era a recepcionista, depois é que engravidei e ela teve que mudar de profissão para babysitter. E pronto, depois estive sempre aqui no Estoril e depois em Lisboa, e onde eu continuo numa clínica em Lisboa, na Go Clinic, no Átrio Saldanha, e depois estive sempre em vários sítios aqui no Estoril, até que o último fechou, por causa da pandemia também, era um spa, aquilo também já iria fechar, já tinha sido vendido, pronto, e agora fechou de vez, e pronto, agora estou em Oeiras, estou numa clínica em Oeiras, e estou na Accenture, uma consultora, sou nutricionista dele há muitos anos, há 13 anos, também gosto imenso, e estou online, coisa que não estava até agora, há um ano, desde dia 12 de março, tem sido uma novidade para mim, eu nunca achei que ia dar consultas online, e hoje em dia estou 10, 12 horas online com portugueses, que eu estou a apanhar portugueses no mundo todo, eu estou a apanhar portugueses na Bélgica, Londres, Angola, Moçambique, Dubai, e pessoas que nunca chegariam a mim se não fosse online, portanto, ao mesmo tempo a pandemia nessa parte vai-me ajudar um bocadinho, vai-me abrir um mundo que eu não tinha e que agora tenho. E tu lembras-te do dia em que uma paciente tua, chamada Renata, disse que estava farta de grelhados e perguntou-te porquê é que tu não escrevias um livro? Sim, lembro-me. E devo à Renata o ter escrito um livro, que eu nunca achei que ia escrever livro nenhum. A Renata é uma paciente minha e depois de vez em quando na consulta falávamos de receitas e ela perguntava-me e falávamos um bocadinho sobre receitas que outros pacientes me tinham dado, e depois ela lá me perguntou se eu não queria escrever o livro e que tinha uma prima editora e que ia falar com ela, e realmente falou, porque podia não ter falado, falou realmente. No dia a seguir eu já estava a ter uma reunião com a prima dela e foi nesse dia que a Sofia Monteiro, a minha primeira editora, que eu nunca vou esquecer, me perguntou se eu queria escrever um livro, e a partir daí veio então a dieta dos 31 dias, que eu achava que ia vender aos meus pacientes, só achava que ia... Quem quisesse comprar, que eu não iria vender no consultório, mas eles podiam sair e comprar se quisessem, achava que só ia vender aos meus pacientes e de repente foi um fenómeno enorme que eu não estava mesmo à espera, mesmo. Esse livro que foi inspirado na dieta que tu fizeste para ti. Sim, era mais ou menos o primeiro mês da maior parte dos meus pacientes saudáveis, portanto os tais 31 dias, que eu acho que é talvez a fase mais importante de uma mudança, é o primeiro mês, ou seja, quem de facto tiver resultados no primeiro mês vai ficar motivado para todos os outros, ou seja, ninguém vai perder 20 quilos no mês, mas se o primeiro mês não gostar muito, se notarem diferenças de volume, se perderem ali uns quilinhos, ganham ânimo para os próximos 20, 25, que seja. Portanto, o primeiro mês é sempre bom que corra bem e eu faço sempre um esforço enorme para que o primeiro mês dos meus pacientes corra bem. E basicamente transcrevi para um livro aquilo que se fazia em consulta e também expliquei como é que se continuava, obviamente, não era só os 31 dias. E acabei por, eu acho que teve um impacto televisivo grande. Eu depois, quando fui aos programas de televisão, que eu nem sabia que tinha que ir a programas de televisão, mas tinha que ir, a editora assim o obrigava, entre aspas, e eu acho que as pessoas tiveram ali um impacto bom comigo em termos de televisão e levou-as à compra, ou seja, o impulso do programa levou-as a comprar o livro, e depois começaram a fazer, como aquilo realmente resultava, começaram a dizer a outras, aquilo foi um fenómeno, foi boca a boca, às tantas já era boca a boca, e foi muito giro,
e nessa altura tinha algumas pessoas na rua, ninguém me conhecia, não é? E de repente tenho pessoas a virem-me agradecer e a autógrafos e coisas assim, que eu não estava nada à espera, mas foi sempre pelo lado bom, foi sempre alguém me pediu autógrafo, era porque já tinha perdido 5 quilos ou 6, ou porque adoravam a maneira como eu escrevi, e foi sempre coisas boas que eu gostei também dessa fase. Tu foste responsável pela mudança de muitas vidas e pelo surgimento de novos sorrisos. Tens noção disso, Sim. não é? Sim, espero que sim, porque de facto nutrição não é só melhorar a análise, não é? Colesterol, tensão alta, diabetes, coisas que nós todos os dias trabalhamos para melhorar a saúde geral dos nossos pacientes, mas a parte da autoestima e de bem-estar que a pessoa sente no fim é muito boa. Eu tenho muitos pacientes que me abraçam no fim a agradecer, obrigada, eu consegui, eu lutei, não foi assim tão difícil, e isso para nós é um retorno tão bom que nos emociona mesmo e nos faz crescer cada vez melhores e dedicar-nos mais aos nossos pacientes, e essa é a parte que se nota mais, não é? Quando elas estão mesmo contentes, não se nota tanto se cá pelas análises, mas o bem-estar e a autoestima nota-se muito e é muito gratificante. Tu tens 7 livros editados sobre nutrição e alimentação saudável, mais de 400.000, ouviram bem, mais de 400.000 exemplares vendidos. Algum dia vais sair dessa área e vais escrever, por exemplo, um romance? Não, não, eu não tenho jeito assim tanto para escrever, não mesmo, acho que só sei escrever sobre nutrição, tenho ajuda também na escrita. Nós temos sempre quem nos ajuda, os conteúdos são meus, obviamente, a parte teórica toda, mas depois tem a editora que nos ajuda a montar as peças do livro e as fotografias, isto e aquilo, nem conseguiria escrever aquilo tão sozinho, ou não tenho também tempo para isso tudo. Mas não, romance não, desenhar também não, há muitas áreas que eu não tenho jeito de escrever, desenhar, não dá para mim. O último livro que lançaste foi o ano passado, já tens ideia do próximo? Olha, eu só escrevi este livro porque eu achei mesmo que não ia escrever mais livros, ou eu tinha a certeza em mim que não ia escrever mais nenhum livro sobre emagrecimento, e realmente não foi sobre emagrecimento que eu escrevi. Eu aceitei este convite porque eu já que tinha conseguido chegar tão bem às pessoas no emagrecimento, com a minha maneira de escrever ou com a minha maneira de falar com elas, pensei, porque é que não hei de chegar só, também gostava de chegar a elas só em alimentação saudável, que não é assim tão difícil. As pessoas acham que depois comer saudável a semana toda e com a vida estressante que nós temos tem que ser algo muito elaborado, e de lasanha, de courgette, que vai ao forno e que fica lá meia hora. E o que eu quis transmitir neste livro foi que nutrição ou alimentação saudável, até mais para durante a semana, pode ser perfeitamente uns ovos mexidos com arroz, quer dizer, é tão fácil como pôr uns nuggets a fritar, e a questão é que hoje em dia as pessoas põem uns nuggets a fritar, e eu tentei chegar a elas muito por aí. Ou, por exemplo, eu noto que ao fim de semana os meus pacientes têm sempre um dia livre, e na manutenção têm 2, para o resto da vida têm o fim de semana, e é pena que hoje em dia, normalmente no dia livre as pessoas vão mesmo para fast food, e eu preferia 1000 vezes fossem para taniscas com arroz de feijão. A nossa gastronomia é tão grande e tão boa que eu acho que estamos a perdê-la ao mesmo tempo. Um dia livre devia ser, sei lá, nem que seja um bitoque, é português, eu gosto que as pessoas comam assim ao fim de semana, não queria que fosse sempre fast food, é sempre, ou quase sempre, e tenho pena que isso se esteja a perder a nossa gastronomia base. E foi essas ideias todas que eu tentei transmitir neste livro. Portanto, acho mesmo que não vou escrever tão cedo. O facto de vivermos numa sociedade repleta de alimentos processados e de cadeias de fast food, como agora tu me referias, que estão a abrir como cogumelos ao pé de escolas e universidades, achas que pode trazer problemas de saúde graves a médio e longo prazo para a nossa sociedade? Só pode, acho eu, porque imagina, hoje em dia fala-se muito mais de nutrição, ainda quando falámos no início, antigamente não se falava tanto, e eu acho que as pessoas estão muito mais informadas do que antigamente, e mesmo assim os números estão a aumentar, portanto tem que haver aqui um problema. Eu não acho que seja só de fast food, obviamente, acho que nós portugueses quando nos sentamos à mesa comemos muito, às tantas já é mais a dose. Há vários problemas, mas acho que enquanto forem abrindo, já nem digo as pessoas mais velhas, mas acho que os miúdos vão comer muito pior do que nós, que devemos ter a mesma idade,
Nós comemos muito melhor há uns anos do que eles comem agora. Nós nem sequer tínhamos eu não me lembro de haver cadeias de fast food. Eu comi pela primeira vez fast food em Barcelona, porque vivi lá há 2 anos e tinha 8 anos. Foi a primeira, ou seja, em Portugal nem sequer havia, portanto tive que ir para fora para comer. E agora os miúdos comem quase desde os 2 anos, portanto eu acho que a longo prazo isto pode correr mal, obviamente, e cada vez mais alimentos processados, que obviamente os miúdos gostam, não é? Não vale a pena dizermos que não, são bons, são doces, são crocantes, são viciantes, só que aí, pronto, na parte das crianças cabe aos pais tentar contrariar um bocadinho, não é? E ensiná-los a comer desde cedo, mas acho que é uma luta diária, e eu também noto cá em casa, obviamente que os meus também me pedem, e eu sei que eu vou contrariando durante a semana ao máximo e eles já estão habituados, mas tem que se lutar um bocadinho, parte dos pais mesmo. A prática desportiva é muito importante para o bem-estar físico. Como é que tu começaste a praticar kickboxing e como é que tu conheceste a Academia Cool Machine, onde a gente te conheceu? Olha, eu conheço o Colo há muitos anos. O meu pai, o meu padrasto e o pai dele trabalhavam no mesmo sítio, no Hotel Campo Real, e pronto, e então já conheço o Colo há muitos anos e nunca tinha, eu tive muitos anos sem fazer desporto, tive bebés, etc, portanto acabava por arranjar sempre desculpas, não era desculpas, eu estava mesmo cansada, trabalhava muito, se cá depois havia noites de dormir 3 horas, porque um chorava, porque o outro estava doente, e até eles crescerem um bocadinho, precisei de... Não tinha tempo para desporto, imagina, sempre tive umas horas de almoço boas, porque eu trabalho muito ao fim do dia, e trabalho muito até à hora do almoço, até à 1, tenho muitos pacientes e depois nunca me vou safar de dar consultas até às 8 da noite porque as pessoas gostam do fim do dia. Mas consegui ter horas de almoço grandes, 2h30 mais ou menos, e nessas alturas, quando tinha os bebés pequeninos, vinha sempre a casa fazer umas cestas, ou seja, sempre dormi todos os dias, tinha 3 dias com uma hora de almoço boa e vinha à casa para fazer uma cestinha enquanto eles estavam nas escolas, etc. E agora, houve um dia que fiz aqui uma transformação na minha cabeça e pensei, já chega, não posso continuar tão sedentária, embora fizesse o Pardão ao sábado, que eu vivo nesta zona, Pardão do Estoril, mas é a mesma coisa, ir para lá ouvir música e ver o mar, quase. E depois experimentei uma aula com o Colo, isto há 3 anos, e é impressionante, eu gostei logo do som, das luvas a bater, tirou-me logo, não sei, gostei imenso, e hoje em dia faço o mesmo pelo meu bem-estar, fico muito mais bem disposta nos dias que tenho treino, muito mais energia, as consultas da tarde correm ali muito mais leves, estou com a energia toda, acho que foi das melhores coisas que eu decidi mudar há 3 anos. Para cá e já não largo, porque eu não falto, vou sempre. Praticas com muita regularidade, para quem não sabe, vais constantemente. Sim, treino 3 vezes sempre e agora online ainda treino mais ainda, que ao mesmo tempo dá mais jeito algumas aulas serem online, é só estar a dar consultas, põe a roupa de treino e vai treinar para o quarto e também me facilitou e dá-me imensa, e continuo a achar que me dá imensa energia e o confinamento torna-se mais leve também, porque a pessoa está mais bem disposta ou está mais cansada de ter treinado, já não fica tão chateada de estar a ver horas de televisão, pelo menos já treinei, isto mais ao sábado, faço aquele treininho das 11 da manhã, já fico bem disposta o dia todo, que é ótimo. O teu último livro foi sobre alimentação saudável, um termo muito em voga na atualidade, mas afinal de contas explica lá o que é a alimentação saudável. A comida portuguesa é alimentação saudável? Olha, eu acho que é mais saudável do que a processada, obviamente. Claro que também é bastante calórica, alguma, mas é caseira. Eu não consigo achar mal alguém que come as tais pataniscas, ou um bacalhau com natas, mesmo o próprio bacalhau à brás, aquilo são comidas que aquilo merecem ser comidas. Não quer dizer que sejam saudáveis. Bacalhau à brás, infelizmente, não é o prato mais saudável por causa da batata palha e depois tem imenso azeite. Mas já está, se nós conseguirmos ter uma alimentação saudável, nem que seja de segunda a sexta, podemos ter a liberdade para outros pratos ao fim de semana. E a questão da alimentação saudável é mais as pessoas perceberem que há mesmo algum tipo de doenças que nós conseguimos prevenir comendo bem, e isso só parte de nós, ou seja, se nós conseguimos combater algumas doenças por causa da alimentação, porquê é que não as prevenimos, ou porquê é que não mudamos só essa parte que pode vir a trazer bastantes melhorias a longo prazo.
A alimentação saudável base é olhar para a roda dos alimentos e é um bocadinho neste livro que eu tentei, porque as pessoas olham para a roda dos alimentos e não fazem ideia como é que aquilo se aplica no dia, como é que se faz uma alimentação de acordo com a roda dos alimentos. E neste livro eu tentei explicar como é que se espalha a roda dos alimentos durante o dia, o que é que se deve consumir, quantos laticínios, quantas peças de fruta, mais ou menos por dia, ou tentei organizar-nos ali o dia e acho que consegui passar a mensagem, espero eu. E depois falei muito foi sobre pratos muito práticos durante a semana, que pode ser uma massa com frango, quer dizer, e cogumelos. É tão fácil, e porque é que temos que ir, sei lá, ir tirar uma comida congelada já pré-feita e pôr no forno, quando uma massa com frango e cogumelos não é uma coisa que demora muito tempo a fazer. E eu acho que as pessoas não perceberam que isso é alimentação saudável, e então tentei massacrar mais com estes assuntos neste livro. Com o tempo e com a idade, por exemplo, a menopausa no caso das mulheres e a andropausa no caso dos homens, estes momentos podem levar a um aumento de peso? Sim. Sim, o metabolismo baixa um bocadinho, há várias alterações hormonais, há baixa da massa muscular, aumento da gordura corporal, tudo fenómenos normais que se calhar, se a paciente se comer bem, já tiver uma alimentação saudável e equilibrada, se calhar vai aumentar 2 ou 3 quilos nessa fase, e não faz mal nenhum, e até acho que ganham com isso, pelo menos a cara fica mais cheinha, nem tem que ser mau. A questão é que às vezes não são 13 e a pessoa desleixa-se, e nessa fase com o metabolismo mais baixo depois engorda 10 ou 15 quando está na mudança de idade, que é uma pena, porque ainda por cima a gordura a partir dessa fase acumula mais na zona aqui de cima, portanto as pessoas perdem um bocadinho a cintura e acaba por... são as gorduras mais perigosas, a gordura mais aqui a nível visceral, e pode trazer algumas doenças também, portanto temos de tentar sempre contrariar os efeitos da idade, sempre. Se tu pudesses escolher 3 alimentos ou grupo de alimentos como o máximo do obrigatório no âmbito de uma alimentação saudável, o que é que tu escolhias? Olha, escolhi as leguminosas, sempre, feijão, grão, pelo menos cá em casa é o que se come mais, depois há as lentilhas, etc. Mas feijão e grão, sem dúvida, era um dos grupos que escolheria. Escolhia os legumes todos e quando digo os legumes todos, eu acho que um dos pratos mais inteligentes para as pessoas fazerem durante a semana é saltear uma quantidade de legumes enorme, tudo o que quiserem pôr, cogumelos, pimentos, brócolis, e isso pode servir de acompanhamento durante alguns dias da semana e sacia muito e ficam bastante satisfeitas, como aquilo que eu estava a dizer há bocado. Hoje em dia não é comer uma folhinha de alface e um bocadinho de arroz ou um bife, pois às tantas aquilo vai dar fome durante o dia, então tem que comer mesmo mais, e as pessoas acho que falham imenso por aí, comem poucos legumes, quando metade do prato devia ser legumes, comem só um bocadinho, e depois repetem o arroz, já põem muito, e a proteína também muita, mas o que devia estar mais era os legumes. E o terceiro grupo, é sempre importante a fruta, não é? Agora, então, nesta fase, por causa das vitaminas, imunidade e a vitamina C e Covid, portanto, devíamos comer sempre pelo menos 3 peças de fruta por dia, mas quer dizer, pelo menos eu devo comer uma peça de fruta por dia, todos os dias, acho que é uma das coisas que não nos podemos esquecer, portanto, falaria mais sobre estes 3, mas as leguminosas acho que as pessoas deviam começar a comer mais, é fácil, é prático, feijão frado com atum, bacalhau com grão, são pratos interessantes, são saudáveis e saciam, a pessoa fica sem fome, é bom. Onde é que tu vais buscar ideias para as tuas receitas? Olha, vejo livros, vejo sites, vejo tudo o que posso. Tive ajuda num dos livros, eu tive no terceiro livro que eu escrevi, A Dieta dos 31 Dias, as receitas foi mesmo com a ajuda de 2 seguidoras dos meus livros, e acabei por escrever mesmo com elas, em parceria. Portanto, só elas para me darem 250 receitas que experimentavam em casa e que faziam, e portanto foi bom, porque eu também preciso um bocadinho de ajuda, não consigo dar para tudo, e essas 250 tenho que agradecer a elas, que elas tinham muita imaginação e fizeram pratos giríssimos que eu nunca pensei que ia ter num livro. Olha, estamos quase a terminar a nossa entrevista porque o tempo voou. Adorei, estou a adorar esta entrevista. Vamos a uma rúbrica final chamada Direto à Cabeça, que é, eu vou dizer-te uma palavra e tu vais ter de dizer a primeira coisa que vier à cabeça. É muito simples, leve e descontraído. Pode ser? Pode ser. Nutrição. A melhor profissão. Um desporto. Kickboxing. Uma viagem. Ao Dubai.
Um perfume. O meu o meu é o Good Girl. Um filme. Lendas de Paixão. Um alimento. Oi, há tantos. Bacalhau à Brás, tem que ser um prato. Bacalhau. Um restaurante que tu gostes de ir. Praia no Parque. Uma bebida. Só bebo Imperial, prato Imperial. Uma cor. Cinzento. Família. Isso é difícil, os meus filhos. Sporting. Vai ser campeão, espero. Campeões. Academia Coal Machine. O meu equilíbrio. Um sonho por realizar. Não tenho assim. Acho que já realizei imensos. Não tenho assim nenhum. Ser mãe outra vez ainda não sei se é, portanto estou aqui um bocadinho baralhada. Olha, para terminar, completa a seguinte frase: a vida é leve, ou eu faço de tudo para que seja levada sempre com energia, muita energia boa. Muito obrigado, Ágata. Adorei. Obrigada eu. Obrigada pela simpatia. Adorei. E vemos na Academia Coal Machine. Temos de fazer um treino. Está combinado? Sim, boa. Combinado. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt. Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt.